Olá, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para você como é que funciona um add-on aqui do Blender muito útil, extremamente útil para pessoas que querem organizar os seus projetos, que se chama Layer Manager. Você vai encontrar esse add-on já embutido, já acompanhando o Blender 2.72. Antes de passar para o add-on, já gostaria de pedir antecipadamente que, se você gostar desse vídeo, se você achar ele útil, que você assine o canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos no Facebook, dê um joinha, isso ajuda muito na divulgação dos tutoriais que eu publico aqui no meu canal. Então vamos seguir com esse add-on, o Layer Manager. Se você quiser saber mais sobre add-ons, eu publiquei há alguns dias atrás um vídeo específico explicando como funcionam esses add-ons aqui no Blender, como é que você faz para instalar esses add-ons, o que são eles. Se você quiser conferir, eu coloquei um link aqui diretamente nesse vídeo para esse tutorial, caso você queira aprender mais sobre os add-ons. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, caso você queira usar o Layer Manager aqui no Blender, é ligar o add-on. Então, vamos ligar ele aqui na janela User Preferences. Se você não sabe aonde é que está o add-on, se você souber o nome dele, por exemplo, eu sei que o nome dele é Layer Manager, então eu vou colocar aqui Layer. Vou digitar aqui no campo de busca e vai aparecer aqui 3D View Layer Manager. Vamos habilitar ele. Eu habilito aqui o Layer Manager. E ele vai aparecer agora numa aba, em uma nova aba aqui na barra de ferramentas do Blender, onde nós vamos ver aqui Layers. Então eu vou ampliar um pouquinho essa barra. E você vai perceber que agora nós temos aqui essa lista de layers no Blender. Essa lista de layers seria o equivalente visual a esse gerenciadorzinho de layers que existe aqui no Blender. Como você deve estar percebendo, existe só uma pequena diferença visual entre esses botõezinhos aqui e esse painel de gerenciamento. Eu recomendo muito que você use esse painel de gerenciamento. Agora, para que é que serve essas camadas do Blender? Se você nunca usou as camadas do Blender, você não sabe o que você está perdendo. As camadas do Blender servem para que você possa organizar os seus projetos, você possa, por exemplo, criar pequenos agrupamentos de objetos, ligar, desligar, ocultar temporariamente partes do seu modelo 3D. Isso ajuda muito em processos de modelagem. Por exemplo, vejam esse modelo 3D que eu tenho aqui na minha cena. Ele está todo em uma camada única. Então, se eu precisar fazer qualquer tipo de organização ou continuar a modelagem dele, tentar fazer algum tipo de edição, eu vou ter dificuldade, por exemplo, para separar aqui essa parte dos propulsores do corpo dessa nave. Então, eu poderia, por exemplo, pegar os propulsores dessa nave e colocar em uma outra camada. Se você nunca usou as camadas do Blender, você não sabe como mover um objeto entre camadas. Para mover objetos entre camadas aqui no Blender, você usa a tecla M de Maria. Você vai selecionar o objeto, vai escolher aqui qual é a camada para onde você quer mandar o objeto e esse objeto será enviado para aquela camada. Então eu tinha aqui os propulsores selecionados. Você vai perceber que agora nós temos a indicação, uma bolinha laranja aqui dizendo que existe um objeto lá. Essa mesma bolinha laranja, esse círculozinho alaranjado, aparece aqui no Layer Manager. A vantagem, uma das vantagens, por exemplo, de usar o Layer Manager é que agora nós podemos atribuir nomes às camadas. Então, nós temos aqui propulsores, eu vou chamar isso aqui de corpo. Corpo da nave. Eu vou chamar isso daqui de pés e eu vou mover esses pés aqui para a camada 3. Então, tecla M. Então, eles vieram para cá. E nós temos, então, agora, por exemplo, três partes diferentes, três camadas diferentes aqui organizadas. Primeira vantagem que você vai perceber clara em relação ao Layer Manager é que você pode atribuir esses nomes, fica muito mais fácil de saber o que está em cada uma das camadas. Quando nós não tínhamos, quando você não tem o Layer Manager para identificar esse tipo de informação, você tem que ficar chutando aqui aonde é que estão cada um dos objetos para saber, para lembrar de cabeça aonde é que estão cada um desses elementos. Se você quiser ligar todas as camadas ao mesmo tempo, é só você usar a tecla Shift e clicar na camada aqui. Ou então, se você quiser, você simplesmente abre o olhinho
aqui no gerenciador de camadas do Layer Manager. Com o Layer Manager nós temos um gerenciador de camadas muito parecido, por exemplo, com o que nós encontramos em outros softwares gráficos, como o Photoshop, como o Illustrator. Todos esses softwares têm gerenciadores de camadas extremamente sofisticados. E a proposta do Layer Manager é trazer essa mesma facilidade aqui em relação ao Blender. Por exemplo, se você quiser selecionar todos os objetos que estão em uma camada, você pode clicar nessa setinha aqui. Se você quiser bloquear a edição dos objetos, você pode ligar esse cadeado, você pode acionar esse cadeado. Se você quiser, por exemplo, dizer que um determinado objeto aqui em uma camada deve ser visualizado em arame, você clica nesse botãozinho aqui e ele vai exibir apenas o objeto daquela camada em arame. É só apertar lá de novo que ele volta ao normal. Então, essa é uma ferramenta extremamente útil para fins de organização. Mas, se você não é uma pessoa organizada, se você gosta de viver perigosamente, você é daquelas pessoas que não salvam os seus arquivos até o momento final de você fechar o Blender, porque você garante, você não tem nenhum problema, por exemplo, em relação à perda acidental de arquivos, se faltar energia, se der erro no software. Você gosta de viver perigosamente, você não se importa com isso, então o Layer Manager não é para você. Não use essa facilidade. Pule o Layer Manager que você vai detestar essa facilidade que ele vai oferecer a você para organizar os seus projetos. Se você quer organizar os seus projetos, se você gosta de organização, se você quer deixar eles mais... Se você quer otimizar o seu tempo de produção, eu recomendo muito que você passe a usar o Layer Manager se você já faz uso constante das camadas do Blender para organizar os seus projetos. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido aqui como é que funciona o Layer Manager. Ele é um add-on, ele não é um recurso nativo ainda do Blender, mas ele está disponível em todas as versões, ou pelo menos todas as instalações do Blender 2.72b, que é a versão mais atual do Blender no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Novamente, se você gostou desse vídeo, se você achou ele interessante, se você achou ele útil, dê um joinha, compartilhe com seus amigos no Facebook, assine o canal. Então, eu vejo você no próximo tutorial. Até a próxima!